amigos, boa noite. Estamos iniciando, diretamente de Brasília, o IBS Brasília, a nossa 12ª aula do curso O Fim dos Tempos. Novos céus, nova terra. Nessas 10 primeiras aulas, incluindo a 11ª, nós chegamos a uma série de postulados, uma série de conclusões. E semana passada, aproveitando as perguntas que nos foram enviadas, que nós conseguimos responder, então nós fizemos um resumo e ao mesmo tempo esclarecemos alguns aspectos de comentários e perguntas de todos os nossos integrantes, aqueles que nos acompanham. E hoje nós vamos colocar aquilo que eu falei no final da última aula, quer dizer, quais são as nossas colunas mestras. Depois de 11 aulas, quais são as nossas conclusões? Por quê? Porque eu quero que a gente ande bem devagar, bem sereno e bem racional, para que as conclusões que a gente conseguiu chegar, sirvam de alicerce, não só para o término do nosso curso, que só vai ficar faltando 3 aulas para essa primeira parte, como para o curso do segundo semestre. Porque no segundo semestre, eu vou até mudar o nome, que não vai ser o fim dos tempos, novo céu, nova terra 2, vai ser o fim dos tempos 2, as profecias. Porque eu vou querer ver se a gente consegue abordar as principais profecias e trazê-la para um estudo moderno frente às interpretações de Ubaldi, dos Espíritos, da obra do Chico Xavier, etc. Então, nesse final, eu quero ver se eu deixo muito bem estabelecido quais são as nossas conclusões. Ou seja, quando a gente falar, não, isso aí é uma conclusão que nós já chegamos, quer dizer, a mais provável de todas as variáveis, porque sempre é uma variável, daquilo que nós temos estudado. Então hoje nós vamos ver isso e logo depois nós vamos começar a estabelecer os acontecimentos e o tempo, que nós vamos entrar agora nessa fase de estabelecer o acontecimento e o tempo, até que a gente possa chegar nas várias interpretações sobre a profecia de Daniel. Então, é isso que nós nos propomos. Então, antes de iniciar, vamos ver o trabalhinho do James, que o James sempre faz para nós em nossas aulas, e geralmente é uma prece, uma lição, hoje é uma prece. Então vamos assistir um pouquinho e voltamos para o início da nossa 12ª aula. Ora assim, ó alma cansada, Senhor, bendito sejas, sobretudo pela irmã dor, porque ela me aproxima de ti. Prostro-me diante de tua imensa obra, mesmo se nela minha parte é esforço. Nada posso pedir-te, porque tudo já é perfeito e justo em tua criação. Mesmo o meu sofrimento, mesmo minha imperfeição transitória, aguardo no posto de meu dever a minha maturação. Repouso em tua contemplação. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Primeiro slide. Então, lembrando os nossos congressos, Agora estamos divulgando o Congresso Pietro Ubaldi, que vai ser no dia 25, 26 e 27 de agosto, lá em Belo Horizonte, lá com o pessoal do Gilson. É o 22º Congresso Nacional Pietro Ubaldi. O tema, solução última do problema do ser. Livro base, Deus e Universo. Então, está aí o convite. Próximo. Quem quiser ver detalhes, está aqui o site do Congresso, e tudo vai ser realizado nesse ambiente, inclusive com acomodação. Então é Casa de Retiro São José. Só dá uma olhada lá, Ubaldi, Deus e Universo, .seucongresso.com.br. Certinho? Beleza. Jorge Damas Martins pediu para a gente divulgar aqui o 15º
encontro, né? Seminário Pietro Baldi de espiritualidade. Então nós vamos ter lá 15º, sexo e espiritualidade. Esse seminário vai ser em Mendes, no Rio de Janeiro, no dia 2 e 5 de novembro de 2017, com o Jorginho, que é o coordenador total do nosso programa, né? E os oradores convidados, o Ferdinando, que inclusive fez aniversário essa semana. Um beijão para o Ferdinando. Ferdinando é o cara, quem não conhece está perdendo, né? Ferdinando é uma figura maravilhosa. Julinho Damasceno, Maurício, Pedro Martins, o Rogério Tadeu, o Vander, que vamos estar lá junto com o Jorge. As inscrições, está aqui, né? O telefone, diariamente, está todos os telefones, de segunda a sexta também, e está também o site da Aliança e o site do Paulinho. Ok? Então está aí mais um encontro que vai ser em novembro. Então nós vamos divulgar há muito tempo isso aqui, o Jorge nos pediu para fazer a divulgação. Muito bem, próximo. Pessoal, antes de iniciar a nossa aula, o IBS vai fazer uma festinha, que é a festinha de São João, e uma festa, não só a intenção de arrecadar fundos para nos ajudar nas despesas, mas ao mesmo tempo é de confraternização de todo o IBS. Então, se alguém estiver em Goiânia, né, vai que está, aí vai ser uma alegria a gente receber lá na nossa festinha. O pessoal da TV IBS fez um videozinho, vamos ver. E vai começar a festa, é noite de São João. Dia 24 de junho é o dia da festa junina no Arraiá do Ibis. E não é só festa não, é parque, é feira, é dança e muita diversão. Durante 5 horas de muita alegria, das 5 da tarde às 10 da noite. Comadre, compadre, leva suas crianças, que meninada de até 3 anos de idade não paga não. E corre pra comprar os ingressos que tá muito barato, só R$25 por pessoa. Olha só, e você larga de ser muquirana e tira esse escorpião do bolso, porque pra comer e beber vai ter que comprar os bilhetes lá dentro pra ajudar o Ibis, hein? Anota o tanto de coisa que tem pra você lá, criatura. Canjica, pé de moleque, mané pelado, caldo de feijão, caldo de frango, espetinho, pipoca, mini pamonha, milho cozido, quentão, bolo de pote, mini cachorro quente, amendoim torrado, arroz doce, crepe, maçã do amor, café expresso, refrigerante lata, suco caixinha, água mineral e geladinho. E no parque para as criançadas vai ter tobogã, barca, pula-pula, touro mecânico, arruia, peão, videogame, pescaria, argolas, nega maluca e prisão. Olha só! E pra comadre e compadre, na feira vai ter roupa, brechó, casa e artesanato, sandálias, maquiagem e muito mais. E vai ter gobinho dos bons. Nós fala assim, que é pros homens não levar nós pro cilindró. Sabe como é, né? Corre, compadre, comadre, porque essa festa só existe por causa de vocês. E anda ligeiro, que o noivo tá doido pra correr do compromisso. No teatro que vai ser apresentado. Essa festança toda vai ser feita lá na chácara da irmã Clara, lá pros rumos do Parque Ateneu. O endereço e o retrato do local estão na frente e no verso do ingresso. Opa, já ia me esquecendo, leva dinheiro e cartão, que você vai ter muita coisa para comprar lá. É noite de São João, é uma realização do Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, o tal do IBS. Muito bem. Pessoal, então lembra do que nós falamos, né? Quais são as nossas conclusões? Agora, quais são as principais colunas, né, mestra de todo o nosso estudo, nosso alicerce? Então eu separei aqui, rapidamente nós vamos ver, porque nós já falamos muitas vezes, para que a gente fique bem evidenciado e a gente guarde, porque essa aula é importantíssima para agora e para o futuro. Então vamos lá. As grandes pilares do nosso trabalho, conclusões e certezas. Vamos lá. Então, a primeira coisa, que a história se desenvolve dentro de um duplo binário. Assim, nesse duplo binário, caminha a história ao trabalho do homem
e também o trabalho de Deus. Então nós vimos que os acontecimentos, eles podem aproximar ou distanciar dentro desse contexto, que nós vamos passar de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Isso é um determinismo divino do amor, por causa da evolução. Assim como nós passamos de mundo primitivo para mundo de expiação e prova. Agora, a maneira pela qual os homens vão participar desse processo, seja na sua maioria destruindo, seja na pequena minoria construindo, ou inversamente, seja num tempo mais longo ou mais curto, dentro de um sistema universal de acontecimentos, vai depender do homem. Então, é sempre um duplo binário, não é separado, não é só ação divina, não é só ação humana, é ação divina e humana, sendo que os fatos de amor vêm de Deus e o fato da escolha e das ações vem de nós. Certinho? Dentro disso, então, os tempos marcados por Deus são chegados, diz-nos de todos os lados. Então essa é a nossa primeira conclusão. Já em abril de 1866, os Espíritos nos revelava que os tempos marcados por Deus são chegados. Então isso nós não temos dúvida. Chegou-se o tempo da passagem do planeta de expiação e prova para o mundo de regeneração. Esse tempo chegou. Então não tem dúvida. Então em relação a todas as lições que foram dadas, e a gente já entendeu que isso é uma era, são acontecimentos que vão se desenrolando nas décadas e no século. Mas os tempos são chegados. Isso é uma conclusão que nós já temos. Próximo. Nós vimos que esse tempo são chegados dentro desse fenômeno aqui, né, do bumerangue. Aquilo que nós lançamos coletivamente está retornando agora. Não há fenômeno que assim não esteja vinculado a infinitos outros. É o resultado último de impulsos que se movimentaram há milhões de séculos e agora chegam daquele passado longínquo até nós, trazidos na onda do tempo. Então o que nós estamos recolhendo, principalmente de dor, não é devido à ação divina, são devido às nossas ações coletivas. Estão retornando. Tendes, ó homens, a liberdade de vossas ações, nunca de suas consequências. Podeis abusar, porém se abusardes, a dor reprimirá o abuso. De cada um de vossos males, foste vós mesmos quem semeaste as causas. Poderíamos ter feito uma obra de amor, poderíamos ter aceito o Evangelho do Senhor, desde quando ele veio aqui, mas nós não fizemos essa escolha. Então, consequentemente, tudo aquilo que se agrupou está voltando agora para esse momento coletivo que nós passamos. Próximo. E aqui está bem claro, Pietro Baldi, né? Já não é mais o momento de dizer, o tempo virá, mas sim de afirmar, o tempo chegou. Então pronto, isso aí é um marco, é uma coluna que está definida. Nós temos o duplo binário e o tempo chegou. Pronto, isso aí está bem definido. E as causas de destruição é o acúmulo de tudo aquilo que nós geramos dentro da nossa história, dentro dos séculos. Muito bem. Agora esse tempo chegou para quê? Então, na Revista Espírita está bem explicado, nos quais grandes acontecimentos vão realizar-se para a regeneração da humanidade. Ou seja, o tempo chegou não é para nos destruir, o tempo chegou não é para nos punir, o tempo chegou para a regeneração da humanidade. Certinho? Então, para isso chegou. E são grandes acontecimentos. Por quê? Porque nós estamos diante de um ciclo humano imenso, né? Ou seja, um ciclo universal. Próximo. Tal o período em que agora vão entrar, que marcará uma das fases principais da humanidade. E isso é na Revista Espírita de 1866. Então já tem mais de um século essa frase. Então, sinal de que nós entramos nesse período, né? O principal período da humanidade, certo? Então nós já entramos nele. Só se nós colocarmos 100 anos aqui, um século, né? Já dá 1966, né? Então você vê que nós já entramos nesse período. Nesse tempo não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Então lembra que tudo isso é devido ao progresso moral. Essa é a principal finalidade de todas as profecias. Então a questão moral, como diz o Baldi, né? De onde partem as profecias, a questão moral são os aspectos mais importantes. Então, a questão moral é a nossa transformação.
E tudo isso vem para esse momento. Essa é o entendimento maior que nós devemos ter. A mudança que nós devemos fazer enquanto toda essa mudança da Terra está acontecendo. E é o movimento universal. Próximo. E aqui nós já vimos isso aqui 200 vezes, né? Então nós vimos que existe movimentos locais que envolvam a geração, como foi no caso dos apóstolos e discípulos, desde Simeão e Ana até João Evangelista. Depois nós temos o fim dos tempos nacionais, que envolve povos e nações. Um dos exemplos aqui é o Antigo Egito e os seus sacerdotes, principalmente aqueles que voltaram à capela. E existe também o fim dos tempos universais. Nós estamos nesse aqui. Ó. Ele repete esses ciclos e muitas das orientações, principalmente as morais, dadas aqui, serve para cá e serve para cá. Porque funciona como um holograma. Próximo. Nós vimos que é universal por quê? Porque na conjugação mínima envolve no mínimo 5 planetas. Sírius, Capela, Terra, planetão e o planeta de regeneração, que a gente não sabe qual é, do qual virão os espíritos que vão fazer com que a gente consiga formar na Terra um mundo de regeneração. E toda queda é uma densificação. E nós mostramos então que quando nós saímos da Terra e for para o planetão, existirá uma densificação. Né? Algumas pessoas me mandaram uma pergunta falando, que densificação é essa? É uma maior materialização. Então os corpos aqui serão muito mais densos, corpo físico, pensamento, etc. será muito mais denso do que aqui na Terra. Próximo. Então, o Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo abre o Evangelho com essa frase aqui. As coisas que hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ou seja, então o processo é de regeneração, o processo é de transformação, mas acima de tudo, como diz o Espírito da Verdade, é restabelecido no seu verdadeiro sentido, dissipar as trevas, ou seja, acabar com as trevas que a gente vive, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então é um momento que, da mesma forma que os inconsequentes foram trabalhando através dos séculos, acumulando vibrações e condutas que agora se acumulam e caem sobre nós, também os justos foram trabalhando através do século, e nesse momento, então, chega o momento de glorificação dos justos. E é por isso que o Balde diz tão bem, né? A quem sofre eu digo, coragem, és um decaído que na sombra reconquista grandeza perdida. Então vai ter sofrimento? Vai. Já está tendo sofrimento imenso. Vai aumentar o sofrimento? Vai. Mas coragem, porque é a oportunidade santa e sagrada da sua redenção espiritual. Certinho? Próximo. Então vamos lá, aquilo que nós lemos na aula passada, né, a partir de uma pergunta que está lá em Timóteo, para a gente entender, né, nós estamos vendo aí política, nós estamos vendo o mundo, nós estamos vendo o terrorismo, nós estamos vendo aí tantas coisas absurdas acontecendo. E isso é próprio desse momento, porque aqueles que vão destruir estão sendo convocados aos postos de comando e de direção, e espelhando a própria humanidade. Então esses homens são esses que estão aí, que na aula passada, através de uma pergunta, nós mostramos, né? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quer dizer, não tem um lugar melhor para a gente ver isso que na nossa própria pátria, né? Nós estamos vendo aí um monte de traidores e isso está sendo evidenciado nesse momento. E nesse momento a gente fica meio inquieto, né? Pelo medo, pelas situações que ocorrem, daquilo que vai vir, etc. E aqui tem uma passagem de João, de Jesus, que é muito legal, né? A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Então é a mesma coisa, nós vamos ter momentos de ansiedade, de inquietações, de dores, mas aqueles que são justos ou que são mansos, no momento que tudo isso passar, vai ser de alegria, porque nós
estaremos vivendo uma nova terra para aqueles que aqui vão continuar, enquanto que os outros vão ter oportunidade de recomeçar num campo mais denso, mas de recomeço. Então vamos lá. Próximo. E aí você fala, mas como é que eu vou saber se isso, como é que eu vou me situar? É o que nós estamos tentando fazer no nosso curso, né? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando essas coisas, tudo isso que está sendo previsto, a partir de todos os profetas, desde das antigas religiões, desde as antigas tradições, passando pelo Velho Testamento, passando pelo Cristo e passando pelos profetas modernos, contemporâneos, até chegar em tudo aquilo que foi legado pelas doutrinas espiritualistas. Então está tudo aí. Então tudo isso aí está aqui, ó. Você tem todos os elementos para ver. E quando isso aqui estiver acontecendo, em vez de apavorar, entenda que a redenção está próxima. Não tem por que apavorar no sentido de nos paralisar, ter medo no sentido de não agir, ficar inquieto no sentido de ser levado pelo turbilhão de maldade e de desequilíbrio. Não. Aqueles que são conscientes, chegou a grande oportunidade de redenção. E essa redenção serve inclusive para nós. Por quê? Porque está lá, Jesus deixou isso claro, trabalhadores da última hora. Olha, não trabalhamos nas 11 horas anteriores, mas se a gente trabalhar agora, nós vamos ter direito ao salário. Então muitas vezes a pessoa fala assim, mas não tem jeito mais não. Não é assim ainda não. Mesmo nós, que já erramos tanto, durante tantos séculos, diante de tantos milênios, podemos fazer parte agora dos trabalhadores de última hora. Então isso é fundamental. Próxima aula eu vou mostrar isso, vou evidenciar isso com maior clareza, para que a gente possa entender que a redenção também é para nós. Não somos nenhum espírito missionário, não somos nenhum espírito manso, mas nós temos essa oportunidade, porque a oportunidade é dada para todos. Então nós temos essa oportunidade de trabalhar na última hora. Para isso, a gente tem que nos entregar a esse movimento. Nós temos que nos integrar a esse momento de transformação, para que a gente tenha condições de aqui permanecer. E lembra que o salário do trabalhador da última hora é semelhante àquele da primeira. Então essa é a oportunidade. Todos nós temos essa oportunidade. Próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Então, se a gente identificar todos os sinais, e nós vamos fazer questão de todas as vezes mostrar os sinais bem claramente, nós então podemos ter certeza que o momento é esse e que tudo está muito próximo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nunca isso aqui foi tão importante, né? Não só os olhos físicos, mas os espirituais. Não só os ouvidos físicos, mas também as intuições da alma. Então esse é o nosso momento. Podemos ser trabalhador da última hora? Sem dúvida nenhuma. Mas o trabalhador da última hora não é aquele que fala, é aquele que age. O trabalhador da última hora é aquele que pratica, né? Aquele que busca a sabedoria como experiência pessoal. Esse é o nosso momento. Próximo. E nós deixamos bem claro, né? Para que a gente não tenha mais discussão sobre isso. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Então isso aqui nós já definimos. E o Balde também fala no livro Profecias. É por isso que nas profecias falta com frequência a precisão do tempo, aquilo que mais gostaríamos de saber. Dela, ao invés, emerge mais os elementos morais, porque no plano do qual descem as profecias, eles são fundamentais. Falei há pouco isso aí. Então todo o processo é voltado para o campo moral. E é a nossa transformação que importa. E o nosso momento é esse. Porque todos os fatos estão se desenrolando e nós estamos cada vez mais mostrando isso aqui no nosso curso. Próximo. E aquilo que Jesus fala, né, que nós repetimos aqui novamente. Reparem nas figueiras ou em qualquer outras árvores. Quando rebentam as folhas,
Não é preciso que vos diga que o verão está perto. Igualmente, quando virem cumpridos os acontecimentos de que vos falei, podem ter igual certeza de que o reino de Deus está próximo. Olha o que ele diz, igual certeza. É isso que nós estamos vendo. Se lançardes os olhos sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis, sem hesitação, os sinais precursores, que vos provarão de maneira irrefragável serem chegados os tempos preditos. Chateaubriand, né, no livro dos Médios. Então, os tempos preditos, chegou. É uma questão só de ver as profecias, principalmente aquilo que Jesus nos fala, e evidenciar com a história. Próximo. Próximo? Ah, beleza. E aí, outra conclusão que nós chegamos. Não só os tempos são chegados, como é no terceiro milênio que vai haver a transição de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Então, nós estamos no terceiro milênio. E o terceiro milênio, como eu já mostrei aqui, né, até com aquele erro, 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 3000. Então, é aqui que todo o processo acontece. Passado 2 dias, isso é de Oséias, passado 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Então ele está mostrando, né, que o processo é o mesmo processo da ressurreição do Cristo. E o Balde confirma isso, milênios depois. Do terceiro milênio, tal como Cristo no terceiro dia, é preciso ressurgir. Não basta a exceção dos santos. O Evangelho deve apossar-se e penetrar a vida do homem. Tem de que inserir-se nas instituições sociais. Tudo nos diz que estamos na plenitude dos tempos. Ou seja, o tempo não só chegou, como nós estamos na fase mais importante da evolução da humanidade, como nós estamos na plenitude dos tempos. E todo o processo de transição se dá no terceiro milênio. Então isso está definido. Chega. Tá? Próximo. E nesse momento ocorre um outro fenômeno, né? Aqueles que vão ficar e aqueles que vão ser exilados. Ou, como se diz, né, o último êxodo, o verdadeiro êxito, né? O êxodo. Então Allan Kardec, a gente já nos disse isso aqui que nós já estudamos. Para que na terra seja feliz os homens, precisa é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica do que a habitam, a dos que praticam mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Então chegou o momento da separação do joio do trigo, da cabra e das ovelhas, dos justos e dos injustos. Então, nesse momento, ocorre esse fator também. No momento que a Terra avança, ao mesmo tempo, separa aqueles que não têm condição de permanecer no planeta. Ok? E Emmanuel deixa claro, né, que esse processo de separação já se intensificou. Olha o que ele diz na Grande Centro: o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Então, no século XX, essa separação já começou, porque nunca é um momento, nunca é uma data, é um processo, uma era. Então esse processo já começou. Certinho? Próximo. E aí, consequentemente, nós falamos que quando as pessoas confundem, né, como a gente viu nas perguntas, que sair do mundo de expiação e prova vai para outro mundo igual à Terra. Não, não é igual. Nós mostramos aqui como é que é capela. Lembra das aulas que nós demos aqui? Capela tem um sol quádruplo. Então a vida lá é totalmente diferente daqui. Não é corpo orgânico semelhante ao nosso, não é vida orgânica semelhante ao nosso, não são os mesmos elementos químicos, é outro mundo. A Terra é uma densificação em relação à capela. Então a mesma coisa vai acontecer em relação ao planetão. Por isso que nós estudamos lá, né, com Emmanuel, né? A Terra não representa senão um detalhe obscuro no limitado da vida, região da amargura, da provação e do
exílio. E como ele diz, deve representar para todos quanto a habitam uma abençoada escola, onde se regenera o espírito culpado. Então, a nossa terra é um local de exílio. E um exílio densificado em relação aos mundos de onde viemos. Capela é um dos mundos só, porque nós vimos que todos nós somos exilados. Próximo. E Santo Agostinho nos diz no Evangelho, a terra consequentemente oferece um dos tipos de mundo de expiação, cuja variedade é infinita. Ou seja, existem inúmeros mundos de expiação e prova, de diferentes vibrações, de diferentes densidades, de diferentes tipos de vida. Não é o mesmo. O que eles têm de comum? Mas revelando todos como caráter comum o servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Isso que eles têm de comum. Não o tipo de vida, não o tipo de organismo, não o tipo de perispírito, não o tipo de existência, não densidade vibracional, mas sim serve para espírito culpado, para espírito rebelde. Quanto mais rebelde, mais material, mais denso, que é o nosso caso. Nós somos daquelas encarnações mais densas. Próximo. Para não ter dúvida, está aqui no Livro dos Espíritos. Encarnações, pulei um trechinho para pegar só a essência, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, a Terra. Então, agora você imagina o que é o planetão. Se o pessoal vai sair da Terra para o planetão, lá para você andar vai levar uma semana, 2 meses. Pensar então, vai ser pior do que Goiânia, vai levar dias e dias. Entendido? Então vai demorar muito. Agora, entenda que, não é, que todo o universo, mesmo que mais densos ou menos denso, é uma clínica. Por isso que o Bode fala tão bem, né? No sistema. Nosso universo é uma clínica, onde se cura os enfermos da doença de rebelião. Então, todo o universo, mesmo aqueles campos superiores, é uma clínica. Está tratando para que a gente volte para o verdadeiro universo, que é o sistema, que é o paraíso divino, né? Onde tudo é infinito, tudo é absoluto, tudo é eterno, né? E tudo é perfeito. Muito bem. Próximo. Para a gente não ter dúvida, isso aqui é uma contribuição do Jorge Damas. O Jorge Damas declamou isso lá na minha casa. Esse final de semana ele esteve conosco, aí ele e o Julinho, nos dando a alegria de ficar lá conosco. E ele declamou essa poesia, e eu achei muito legal, e peguei lá no Parnaso para trazer para a gente, porque confirma tudo isso que a gente fala. Olha que poesia maravilhosa. É uma poesia de Augusto dos Anjos. Está no livro Parnaso Além Túmulo. Eu trouxe aqui uma das primeiras capas do Parnaso, né? A poesia chama-se Raça Adâmica. Olha como está tudo aqui. Eu adoro Augusto dos Anjos, que é igual eu rasgo o verbo. Só que ele rasga com uma maestria maravilhosa, né? Olha aqui que ele diz. A civilização traz o gravame das origens remotíssimas dos áreas, estirpe das escórias planetárias, segregadas no mundo amargo e infame, árvore genealógica de párias. Faz-se mister que o cárcere a conclame para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria as esperanças nos céus inesquecidos. Glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. Olha que poesia maravilhosa. De origem remotíssima dos áreas, ou seja, os áreas vêm lá de Capela. Nós mostramos aqui na grande síntese, né? Formando os 4 grandes braços que vão fazer todo o processo de progresso da Terra, junto com os irmãos chineses, os negros e os vermelhos que já estavam aqui. Estirpe das escórias planetárias, olha só, ou seja, aqueles que vieram para cá são aqueles de pior espécie, né? Escória,
É aquilo que nós falamos, né? O nosso planeta é o lixo do universo. Segregados no mundo amargo e infame, ou seja, um mundo de exílio. Árvore genealógica de párias. E a gente ainda quer se fazer rei, né? Ainda quer se glorificar, mas só tem párias espirituais, deixando bem claro aqui, né? Faz-se mister que o cárcere a conclame, ó, o cárcere do corpo, o cárcere do planeta. Até mostrei aquela imagem, né, do nosso planeta como cárcere, para reparação e para o exame. Olha que bacana, reparação e exame. O exame aqui é o exame de consciência. A reparação aqui é a reparação kármica. Dos seus crimes nas quedas milenárias. Lembra que eu estou falando há vários cursos. Estamos caindo há 14,5 bilhões de anos. Tivemos a primeira queda, tivemos a segunda queda, tivemos a primeira queda planetária, a segunda, a terceira e lá vamos nós. Ou seja, quedas milenárias, como nós temos falado muito nos nossos cursos. Foi essa raça podre de miséria, olha, que fez nascer na carne deletéria. Olha o tipo de corpo que nós temos. Ó. Você imagina então o corpo do planetão. Vai ser na carne super deletéria. Porque é a sequência da queda. As esperanças nos céus esquecidos, glorificando o instinto e a inteligência, fez da terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. Que é o nosso caso, né? Que é aquele que mostra a mitologia. Então essa poesia é extraordinária. Está lá de Chico Xavier, Parnaso Além Túmulo, Augusto dos Anjos. E ela faz um resumo espetacular do processo da queda e nos mostra como é grave e como o nosso orgulho, né, nos fez chegar até aqui e pode nos levar para lugares bem mais densos. Muito bem. Próximo. Nós vimos também que o processo não é só terreno, que a gente só pensa na terra. Mas nós vimos lá com Kardec na Gênese, né? Que o mundo dos espíritos, o mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Então o processo não vai se dar apenas no plano físico, no plano físico e no plano extrafísico. Encarnado ou desencarnados, todos vão passar pelo processo. E Kardec continua. Ficai, portanto, certos de que quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam como entre vós. Então o processo é complementar e é humano espiritual, encarnado e desencarnado. Próximo. Aquilo que a gente faz questão de mostrar sempre, né? Afinidade, semelhança e identidade não quer dizer igualdade. E a gente interpreta sempre como igualdade, né? Até a identidade não é igualdade, não. Aquilo que Jesus diz, eu e o Pai somos um, e mais tarde ele diz, o Pai é maior do que eu. Certo? Identidade não quer dizer igualdade. Então estes são os nossos postulados. Então quando eu falar assim, não, me fez uma pergunta, olha lá na coluna. Então essas são as nossas colunas, todo o nosso alicerce, tudo que nós falamos nessas 11 primeiras aulas, está resumindo dentro dessas colunas. Então isso aí está definido, foi onde nós chegamos, onde ficou evidenciado e agora definimos. Certinho? Vamos ver daqui para frente as próximas definições, para quando a gente chegar na aula, 15ª aula, a gente tenha um arcabouço bem seguro para poder enfrentar as profecias no segundo semestre. Beleza? Então vamos lá. Os ciclos e o período atual. Então, nós precisamos ver agora em que período nós estamos. O tempo chegou? Chegou. É no terceiro milênio? É. Que vai se dar a transição? É. Mas em que fase nós estamos? Nós também já estudamos isso. Vamos de novo falar aqui. Vamos lá? Então vamos lá. Então vamos ver os ciclos. Então o primeiro ciclo
Então, é um ciclo, vamos lá, um pouquinho mais rápido, mais um pouquinho. Isso. Essa semeadura, ela foi feita desde as antigas tradições. Nós pegamos todas as religiões do mundo, todas as filosofias, em algum momento se fala sobre a transição planetária. Desde o Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento, aos profetas modernos e contemporâneos, e eu coloquei até o Chico. Porque o Chico morre em 2002, então ele é exatamente esse período de transição entre o século XX e o século XXI, entre o segundo milênio e o terceiro. Então, se nós pegarmos todas essas obras, nós vamos ver que a semeadura está farta. Ela foi feita abundante. Tem conhecimento e certezas para quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, a semeadura já foi feita. Já terminou essa fase. Nós podemos repetir, colocar mais itens, rever, fazer síntese, como nós estamos fazendo. Mas a semeadura está pronta. Próximo. Nós vimos então, depois da semeadura, uma fase de transição. Uma fase de transição e que Kardec falava que naquela época era uma fase de transição. E que Emmanuel também fala, né? Nas grandes transições do século que passa. Então a fase de transição também já foi. Então nós estamos em que fase? Nós estamos na fase de destruição. Essa é a fase que nós estamos. Nós estamos vivendo esse ciclo. E aquilo que nós vimos lá com os espíritos. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinado a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos. Então nós estamos nesse período. Depois desse período, né? Aqui que nós nos encontramos. Depois desse período, vem um período de reconstrução. Mas interessante que o final da destruição é também o momento de separação do joio e do trigo e o momento do último êxodo. Então essa fase aqui é a fase que nós estamos vivendo. Então agora qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Em que período dessa espiral nós estamos? Certinho? Então vamos em frente. Então nós fizemos aqui, ó, pegamos um gráfico, colocamos aqui acontecimentos, no eixo Y, né? E no eixo X nós colocamos o tempo. E pegamos uma curva em forma de sino para mostrar em que fase nós estamos. Certo? Aqui nesse ponto, ó, vamos lá. Vamos começar aqui embaixo primeiro. Então nós estamos na fase de destruição. Uma das características dessa fase são os suicídios, que nós estamos vendo aí que está se multiplicando. Mas lembra daquela mensagem do Espírito? Os suicídios multiplicando em proporção nunca vista, até entre crianças. Vamos lá? A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que, mesmo antes da morte, serão riscados no mundo dos vivos. São estes os verdadeiros sinais do tempo. Então, o suicídio, inclusive de criança, e a loucura é um dos principais sinais do tempo. E isso nós estamos vendo a mancheias dentro da nossa realidade. Quer ver? Isso aqui é a mensagem, a mesma mensagem está lá, para a gente não perder a fonte. Tá bom? Então, os suicídios e a loucura. E essa loucura hoje já é coletiva. Próximo? Então nós vamos andando nesse campo de destruição, que nós já estamos, até chegar num ponto, que é o ponto do apogeu da destruição. Nesse ponto do apogeu, Jesus colocou como norma esses dois itens que nós vamos mostrar. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, é aqui que vai se dar o apogeu. Próximo? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Beleza? Próximo? E esse processo que nós estamos vivendo é uma crise. E o balde deixa bem claro, crise de todos os vossos valores morais e de todas as vossas grandezas. É o desmoronar-se de todo o mundo milenário. Então, isso que nós estamos assistindo, suicídio, assistindo loucuras,
assistindo perda de todos os valores, de toda a grandeza, crise de tudo isso. E nós vamos caminhar até chegar a um ponto de apogeu. Esse ponto de apogeu, Daniel falou nisso e Jesus corroborou, mostrando que esse é um dos grandes sinais. E aqui ele mostrou que porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora nem tampouco há de haver. Então, uma dor suprema. Esse é o apogeu. Então, nós estamos caminhando para esse apogeu. Próximo. Isso está em mensagem de Pedro Baldi, né? Crise de fé, de orientação e de esperança. Você pode olhar que isso está dentro da nossa alma. Nós não podemos ouvir essas crises. E o Baldi também deixa claro, haverá destruição somente de que forma, incrustação, cristalização de tudo que deve desaparecer, que para permaneça apenas a ideia que sintetiza o valor das coisas. Próximo. Um grande batismo de dor é necessário. Esse batismo de dor é tão necessário que vai ter uma dor tão grande, uma aflição tão grande como nunca houve. E se esse tempo não fosse diminuído, né, não salvaria ninguém, como diz Jesus, né? Mas ele será devido aos justos. E aqui, ó, quando esse sinal de Daniel foi encontrado. Então nós estamos em algum lugar dessa curva aqui, ó. E quando chegar no apogeu, não só ocorre isso, como ocorre a separação do joio e do trigo. Tá claro? Então agora nós temos um gráfico. Nós temos uma curva do sino. Para pensar agora em que tempo nós estamos. Próximo. Vamos lá? Olha bem o que os Espíritos já falaram lá, que nós já vimos essa passagem também. Está em cheia quase um século o trabalho de sua transformação. Então, isso aqui está sendo falado no século XIX. Então, o trabalho agudo, a fase mais aguda, já estava começando desde o século XVIII. Então, do século XVIII ao século XIX. Então, vamos lá ver isso? Então, a Gênesis, o Kardec fala isso em A Gênesis. Próximo. Então, do século XVIII ao século XIX. Do século XIX ao século XX. Do século XX ao XXI. Então, olha bem, nós já estávamos quase um século. Que é isso aqui que o Kardec está falando. Aí já passou esse século aqui, ó, esse período. E agora nós estamos nesse aqui. Então, nós estamos mais próximos do topo que na época de Kardec, né? Então, nós já estamos num ponto mais próximo do topo, consequentemente, da grande aflição, do sinal de Daniel e da separação do joio e do trigo, do que na época de Kardec. Porque se já tinha um século de trabalho, aqui então nós já estamos entrando no terceiro século desse trabalho. Próximo. Haveis entrado assim na fase de preparação ativa da nova civilização. Isso aqui é de Ubaldi. Então, o século 20 a 21 é a preparação ativa da nova civilização. Vamos lá? A fonte aí. Próximo. E aquilo que o Ubaldi fala, né? É o vertiginoso momento de grandes mutações. Então, nós estamos aqui, ó. E esse momento é de grandes mutações. Está lá em Ubaldi, na mensagem da ressurreição. As lutas, olha aqui que Emmanuel fala. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineados, como agora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Então, Emmanuel fala mais. Ele fala que nós já estamos vivendo o crepúsculo. E ele fala também que é lutas finais. Então, nós devemos estar aqui, ó, bem próximo, né? Nós devemos estar bem próximo do topo. Porque Emmanuel deixa claro, ó, lutas finais. Né? O Baldi fala momento de grande mutação e preparação ativa. Kardec já diz que nós já ultrapassamos aqui 2 séculos e estamos no terceiro. E as lutas finais de um longo aperfeiçoamento, que nós já vimos que foi longo, que acontece relativamente à esperança do século nesse crepúsculo de civilização. Está lá em A Caminho da Luz. Então nós estamos vivendo um momento muito importante. Não tem como definir data, mas dá para a gente mais ou menos visualizar período. E é o que nós vamos fazer aqui. Próximo. Os filhos da iniquidade, empedernidos no crime e cristalizados no orgulho, deixarão as fronteiras fisiomagnéticas da Terra em demanda das novas experiências que fizeram jus.
Mas aqui, no orbe aliviado e repleto de escombro, uma novidade de trabalho e de esperança nascerá o sol da regeneração da graça. Olha que bacana, ó. Então o momento de maior destruição, logo depois, é a separação fisiomagnética daqueles que deixarão o planeta. Então, a Terra ainda vai estar em escombros. Então é o final da grande destruição. Quando chegar na grande destruição, vem a separação. São dois fenômenos que vão estar aqui no pico. A destruição e uma aflição jamais vista, e ao mesmo tempo vai deixar repleta de escombros. Vai acontecer a separação do joio e do trigo, que é a fronteira fisiomagnética da Terra, no mesmo momento em que acaba a destruição. Então nós estamos num momento muito importante. Nós estamos aqui, né? As lutas finais de um longo aperfeiçoamento. Vamos lá? Então o apogeu da destruição, ele coincide com o maior ciclo ou leva do processo de separação do joio e do trigo. Por que eu estou falando maior ciclo ou leva? Porque já começou desde o final do século XX, antes do século XX esse processo já está começando. Já começou. Mas o maior ciclo e a maior leva vai ser esse aqui, ó. E vai coincidir com o apogeu da destruição. Próximo. Algumas perguntas. Então vamos ver essas perguntas, né? Vamos lá. Rápido. O que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel? Eu já fiz isso aqui 200 vezes. E até agora eu só recebi 2 ou 3 contribuições que eu estou esperando para ver que cada um pensa e cada um busca. Próximo. Como se dará a grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nem tampouco há de haver? Próximo. Que fatos relevantes foram previstos antes que venha ocorrer o apogeu da destruição? Próximo. Quais são os detalhes fundamentais do ciclo de destruição? Próximo. Quais os fenômenos que ocorrerão no período da grande separação entre justos e injustos? Próximo. Haverá a volta do Cristo? Haverá o julgamento dos povos? Então isso aqui são perguntas, calma, volta lá. Isso aqui são perguntas que nós estamos procurando. E nós vamos atrás delas agora, a partir de agora nós vamos atrás. Próximo. Em relação ao tempo. Então nós estamos aqui em 2017. Ó, eu joguei 2017 que é aleatório, por aquilo que eu falei dos slides passados. Então estou colocando aqui 2017. Então vamos lá. Próximo. Para o topo, que é onde vai ocorrer o apogeu da destruição. Então quais são as nossas visões? Falta de 30 a 33 anos? É isso que falta? Quer dizer, em torno do ano 2050? Próximo. Falta de 80 a 83 anos? Em torno do ano 2100? Falta um século? Falta 2 séculos? Ou falta mais de 2 séculos? Ou vai acontecer pouco antes do ano 3000? Porque entre 2001 e 3000 vai ocorrer. Então agora, senhores, nós temos que fazer as nossas apostas. Nós estamos a 30 a 33 anos do apogeu da destruição, nós estamos de 80 a 83 anos, sendo em 2100, nós estamos a 1 século, nós estamos a 2 séculos, nós estamos em mais de 2 séculos, ou isso só vai ocorrer próximo a 3000? É isso que nós temos que procurar. Saber quais são os detalhes da destruição, o que deveria vir antes dessa destruição, e definir, em termos não de data, mas de provável período, ou seja, a onda de maior probabilidade. Então a onda de maior probabilidade de nós termos aqui o apogeu da destruição está a 30 a 33 anos, será em torno do ano 2050? Está a 80 a 83 anos, será em torno do ano 2100? Está daqui a 1 século, ou seja, vai ser no ano 2117? Está a 2 séculos, será no ano 2217? Está a mais de 2 séculos, ou seja, 3 ou 4 séculos? Ou só vai acontecer antes, pouco antes do ano 3000, ou seja, estamos a 900 anos do processo.
Que nós estamos no processo, estamos. O tempo chegou. É no terceiro milênio. O apogeu da destruição, o ciclo da destruição já começou. Esse ciclo, que já começou, ele fica por 35 anos até chegar no apogeu, 33 anos, fica 80, 83, fica um século, fica 2 séculos, fica 3 séculos, só vai acontecer daqui 9 séculos. Por exemplo, no ano 2917. É isso que nós temos de procurar agora. Deu para entender, gente? É exatamente isso que nós temos de procurar. Junto com as perguntas que nós fizemos sobre a destruição. Muito bem, então vamos lá. O tempo e os acontecimentos. Vamos tentar raciocinar, tá bom? Vamos lá? Então, baseado num livro, que eu li, de um judeu, Dr. Roger, Estamos Vivendo o Final dos Tempos, é o nome do livro, um nome maravilhoso. Vou trazer muita coisa desse livro aqui. Nós fizemos, então, uma linha do tempo e dos acontecimentos. Então, aquele gráfico agora, em forma de sino, ele está aqui baseado numa linha. Então, vamos lá. E no livro do Jorge, lá do Roger, Roger, Estamos Vivendo o Final dos Tempos, ele faz uma coisa muito bacana. Ele coloca aqui, uma flecha, a vinda do Messias sofredor. Então ele coloca o momento que Jesus esteve na terra, o momento do sacrifício do Cristo. Então ele chama esse momento do Messias sofredor. E na ponta extrema está o outro momento, que é a vinda do Messias soberano. Que é aquilo que Jesus fala no Apocalipse, Jesus fala em várias passagens, também lá no Evangelho de João, de Mateus, que viria sobre as nuvens e ia julgar os povos. Então, ele pega esse tempo aqui, Então, o tempo que nós estamos procurando está entre a primeira vinda do Cristo, Messias sofredor, e a segunda vinda do Cristo, que é o Messias soberano. Então, nós estamos nesse tempo. A vinda do Mestre foi prevista durante milênios. Então, vamos lá ver? Ele fala lá, a vinda do Messias soberano, eis que cedo venho. Então, Jesus está falando, cedo vem. Ou seja, 2000 anos, em relação à evolução da humanidade, em relação à queda, é cedo. Então, está claro. E também falando que Jesus voltou várias vezes, durante o ciclo judaico, o ciclo apostólico, então eis que cedo venho. Próximo? Está lá no Apocalipse. Vamos andando? E olha bem o que ele diz. Que guardes esse mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Isso aqui é de Paulo. Vamos lá? Coloca aí. Está lá em Timóteo. Então, olha aqui que ele diz. Guarde esse mandamento, sem mácula e repressão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a segunda volta do Cristo. Aqui compete a gente apenas discutir se essa segunda volta realmente é a aparição de Jesus, a ressurreição para todos, ou ela só no seu aspecto espiritual. Mas depois eu discuto isso aqui. Mas então aqui está as duas voltas. Antes da vinda do Mestre, como eu estava falando, nós temos as profecias da vinda do Senhor. Vamos lá? E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então isso aí já tinha falado. Então o reino dos céus estava chegando naquele momento. Põe aqui a citação, Mateus. Então aqui, o reino dos céus. Porque o Senhor ia trazer o evangelho do reino dos céus. Esse evangelho teve um desenvolvimento daqui, a partir da vinda do Mestre, e vai até a vinda do Messias soberano. Esse é o tempo que nós estamos. Precisamos saber quando se dará isso aqui. Mas é dentro desse tempo. Próximo. Aqui, iniciou o processo de dor. Lembra que nós temos várias semeaduras, transição e destruição. Mas aqui, com a vinda do Mestre, inicia o processo de dor.
E o mestre deixa isso bem claro. Vamos lá? O início das dores. E o mestre deu a maneira da gente identificar onde inicia essas dores. Olha como é que ele fala. Tá bom. Então vai o início das dores até o apogeu da destruição. Então olha bem, é esse período que nós estamos. Ó. O início das dores até o apogeu da destruição. Vamos lá. Mais rápido. Olha lá, apogeu da destruição se dá a grande aflição. Próximo, eu quero aqui. Aí. Então vamos lá agora. Então nós temos um período. A vinda do Messias já ocorreu. E isso tinha sido previsto séculos e séculos antes. E aqui eu resumi essa previsão em João Batista. Ocorreu a vinda do Mestre. Ocorreu o início das dores. E Jesus deixou isso bem claro. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, logo depois da vinda do Mestre, nós identificamos isso aqui em todos os séculos. Nação contra nação, reino contra reino, fome e terremoto em vários locais. Isso é o início das dores. Então, aqui teve o início. Isso aqui está em Mateus, põe aí. Mateus. Então, aqui foi o início. Esse início vai das dores até chegar o apogeu da destruição, a grande aflição. Na hora que ocorrer a grande aflição, vai vir a volta do Messias soberano. Ok? Então, nós estamos aqui, nesse período aqui, daqui a aqui. Esse período que nós nos encontramos. Próximo. Mas antes de acontecer a grande aflição, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Lembra, o evangelho será pregado em todo o mundo, mundo físico e mundo extrafísico. Ora, isso aqui não já aconteceu? Então essa é uma pergunta que a gente fez. E daqui a pouco, mais à frente, no nosso estudo, nós vamos chegar nisso aqui. Ou seja, será que todas essas condições aqui já foram preenchidas? E o que deveria ocorrer daqui até aqui? Também já foi preenchido? Se o evangelho todo já foi pregado, nós estamos realmente no crepúsculo da civilização. E esse momento aqui vai coincidir com esse momento aqui. E aí todo o gráfico estará completo. Ok? Vamos guardar esse gráfico aqui, que nós, nas próximas aulas, repetir ele muito. Porque nós estamos querendo descobrir onde é que nós estamos aqui. Certinho? Estão entendendo aí, pessoal da TV Ibis? Tudo bem? Esse gráfico aqui para nós é muito importante. Certinho? Próximo. Mateus, né? Próximo. Vamos lá agora. De novo, a linha do tempo e os acontecimentos. Vamos lá. A vida do Messias sofredor até o Messias soberano. Mesmo gráfico. E olha aqui que diz Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do homem. Ou seja, vai ser algo que vai envolver todo o mundo. Então, a volta do Cristo é algo que envolve o mundo todo. Próximo. O início das dores. Próximo. Até o apogeu da destruição. Esse é o período que nós já vivemos e estamos vivendo. E olha bem, para a gente não ter dúvida, que quando tiver o apogeu da destruição, vem o Cristo julgar as nações e haverá separação da maior leva que deixará as fronteiras fisiomagnéticas da Terra. Olha aqui, para não ter dúvida. Imediatamente, aqui Jesus falando, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Próximo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, olha bem, que o fenômeno do apogeu, que aqui está bem claro, né? O sol escurece, será um eclipse. As estrelas cairão do céu, será o movimento final da mudança do eixo da Terra. Os poderes celestes serão abalados, será um grande terremoto. Aí, aconteceu isso, vai vir isso aqui, ó. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, no céu. Então, ou seja, na dimensão como se fosse um raio, por isso que ele fala raio. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo às nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, ou seja, os 4 pontos, né? De uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, olha que ele falou céus, né? Quer dizer, vai envolver todos os espíritos encarnados e desencarnados. Muito bem. Isso está em Mateus. Próximo. Agora, o que deveria ocorrer em termos morais entre o início das dores e o apogeu da destruição? O Cristo também deixa claro. Primeiro, vai haver falsos cristos e falsos profetas. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas. Então, isso aqui a gente tem que manter sempre em mente. E olha o que ele fala aqui. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Ou seja, está claro. Muito bem. Depois disso, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Ou seja, os verdadeiros discípulos do Cristo, eles são odiados. E não é só por alguém não, é por todas as nações. E a gente viu isso. Quantos santos, quantos profetas, quantos verdadeiros seguidores do Cristo foram presos, maltratados, esquecidos, todos eles. Próximo. E eles nada perceberão, ou seja, a maioria da humanidade não vão perceber. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, não vão perceber. Por isso que Jesus deixou claro, tem de ter ouvidos para ouvir e olhos para ver. Porque a maioria da humanidade não vai perceber, igual aconteceu no dilúvio. Próximo. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Olha se a gente não está passando por isso aqui de uma maneira vultuosa. Trairão e odiarão uns aos outros. Também tem em Mateus. Próximo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Eu falo que nós estamos vivendo a década da indiferença. Quantos estão abandonando seus postos de trabalho por esse motivo aqui? Ó. Próximo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, esses são os acontecimentos morais que, do início das dores até o apogeu, iria acontecer, ou que está acontecendo. Não tem nenhum desses que Jesus falou que não já aconteceu. Faltando o quê? Faltando o apogeu. Está claro? Mas os fatos morais, falso profeta então, nós estamos cheios. Os fatos morais, todos eles já ocorreram. E esse aqui, ó, é os que a gente mais está observando agora. Inclusive o videozinho de imagem, né, que hoje no final vamos ter um videozinho de imagem. Eu fiz em relação a isso aqui, eu recebi e lembrei dessa passagem. Mas olha lá o recado que ele dá para nós. Quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, o trabalhador da última hora, que for até a última hora, vai ser salvo. Então nós temos uma chance. Espírito ruim igual a gente, tem uma chance. Próximo. E aqui eu peguei as passagens de Pedro. Nós já estamos avançados aqui, mas aguenta aí, não vai tomar café não. Porque hoje aqui é muito importante isso aqui para a gente. Olha aqui que Pedro fala, que reforça tudo isso que nós estamos estudando. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero,
para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É isso que a gente mais ouve hoje, né? Nada, não vai ter final de tempo, nada, não tem essa besteira, o mundo é assim, vai continuar sendo assim, as guerras vão continuar, a destruição vai continuar, a corrupção vai continuar, e não tem nada de mudança. E Pedro fala isso na sua segunda carta. E ele continua. Eles voluntariamente ignoram. Olha, voluntariamente. Então se ignoram porque querem. Porque todos têm a chance de perceber. Isso que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ou seja, teve o período do dilúvio que encerrou um ciclo. E depois do dilúvio para cá, nós temos agora um planeta que será destruído pelo fogo. Então a gente começa a pensar, né? Fogo de vulcão, fogo de terremoto, fogo vindo através de asteroides, fogo de armas nucleares, que Pedro deixa claro, que vem através do fogo, né? Até no livro popular fala assim, o mundo acabou pela água, agora vai acabar pelo fogo. E esse fogo aqui é muito interessante a gente estudar, porque essa terra termina assim. Ou seja, o momento de maior destruição deve estar interligado com o momento de maior processo que nós vamos viver, tendo o fogo como símbolo, né? Próximo. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longanimino para convosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham arrepender-se. Entendeu por que o mundo demora? Ou seja, porque a ideia é o quê? Tentar salvar ao máximo. Chamar para que torne-se trabalhador da última hora. Ou seja, a ideia é dar a oportunidade para que todos voluntariamente percebam. Então olha bem o que Pedro fala aqui, isso aqui é muito legal, ó. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Quem dera se todos se arrependessem. Mas se a gente arrepender e voluntariamente procurar, nós temos a chance de ser trabalhador da última hora e aproveitar essa oportunidade de permanecer. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Ou seja, então se a gente sabe que isso vai acontecer, não era melhor que a gente tivesse um santo trato e tivesse piedade e aguardando esse momento? Ou seja, não é razoável que a gente faça a transformação? E olha novamente ele falando aqui, ó, queimarão, perecerão, né? Então é realmente um grande estrondo. Olha, já dei alguns sinais aqui do grande momento de destruição. Próximo. Mas, olha só, existe uma terceira terra, né? Ou seja, se teve a primeira, que foi o dilúvio, tem a segunda, a destruição pelo fogo, ele, no entanto, diz que vai ter uma terceira. Mas vós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Ou seja, dos escombros da terra de destruição, surge uma nova terra, um período de reconstrução para chegar no momento de estabilidade. Aqueles que ficarem aqui descerão para o planetão e aqueles que merecerem virão para essa nova terra. Próximo. E essa terra vai ser tão maravilhosa que isso aqui é do Apocalipse, olha como é que está descrito. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará. E reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Certinho? E Jesus deixou claro, eu sou a luz do mundo. Então é a hora que a luz do Cristo vai brilhar. Aquilo que Rustem nos fala, né? O Cristo vem na passagem de regeneração para a felicidade ser o nosso instrutor. Próximo. Isso aqui é a contribuição do Rafael, lá de Niterói. Mandou vários slides para contribuir com o nosso estudo. Para a gente ter certeza, né, do período da destruição. Olha o que Emmanuel diz no livro Emmanuel. Dentro de alguns séculos, os colossos de Paris, de Roma e de Londres serão contemplados com o embebecimento histórico das recordações. A Torre Eiffel, a Abadia de Westminster, serão como as ruínas do Coliseu, de Vespasiano e das construções antigas do Espalato. Os ventos tristes da noite hão de soluçar sobre os destroços, onde os homens se encontraram para se destruírem uns aos outros, em vez de se amarem como os irmãos. Então, da mesma maneira hoje, né, que a gente visita lá as ruínas, logo depois de alguns séculos, logicamente que isso tem de vir depois da fase de reconstrução, nós vamos ver as mesmas ruínas da nossa civilização, em momentos que, em vez da gente se amar como irmão, a gente se destruiu. Então está confirmando o processo já na frente, né? No período de reconstrução, como a gente olha para trás e vê todo o processo de destruição causado. Próximo. E aí Emmanuel continua. De cada vez que o homem quer impor-se arbitrários e despóticos diante das leis divinas, há uma força misteriosa que o faz cair. Dentro dos seus enganos e de suas próprias fraquezas. A impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa da indústria bélica, não é diferente do Império Babilônico que caiu, apesar do seu fastio e da sua grandeza. Então, da mesma maneira que o Império Babilônico caiu e todos os impérios caíram, o Império atual também há de cair. Próximo. E também está lá na mensagem, né? Isso aqui é o Rafael também que nos mandou, do Chico, recebeu para Pietro Baldi, lá no encontro de Pietro Baldi, em 17 de agosto de 51. E São Francisco de Assis fala para o Baldi, parvorosas ruínas fumegarão, por certo, sob os palácios faustuosos da humana grandeza. Isso que Emmanuel acabou de dizer. Carentes de humildade, o vento frio da desilusão soprará de rijo sobre os castelos mortos da dominação, que desvarada se exibe, sem cogitar dos interesses imperecíveis e supremos do Espírito. Então aqui, ó, a mesma coisa que fala Emmanuel. Destruição de toda essa fase do Império. Próxima. Continua Chico e Francisco de Assis. Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso favor. E o cristianismo que precisamos reviver, à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Exatamente aquilo que Pedro fala. Sem tirar nem pôr. A terra dos justos. Mas vai ter uma frente de tempestade e de treva. Próximo. Também da mensagem. A luz verdadeira procede do mais alto. E só aquele que se instala no plano superior, ainda mesmo coberto de chagas e ruídos de vermes, pode com razão aclarar a senda redentora que as gerações enganadas esqueceram. Então olha que bacana isso aqui para a gente. Ou seja, a luz vem do alto. Mesmo a gente coberto de chaga, que são as nossas mazelas, ruído de vermes, que são os nossos desencantos, nós podemos seguir. É só a gente não optar pela senda das gerações enganadoras que esqueceram tudo isso. É acreditar na luz verdadeira, aquela que faz o movimento. Lembra do nosso curso sobre sonho? Próximo.
E o Baldi encerra a nossa aula falando isso aqui, ó. Vivemos num período apocalíptico, nós não temos mais dúvida disso, em que o mundo passa de uma civilização que desmorona a nova que surge. Ou seja, então a nova civilização também já está surgindo, que nós já lemos com Kardec, né? A nova, a antiga civilização e a nova civilização. A primeira parte do trabalho foi confiada às nações destruidoras, que nós estamos vendo aí, ocupando esse espaço. A segunda caberá às reconstrutoras. Um dos sonhos de reconstrutoras é o país nosso. Por isso que é pátria do Evangelho, porque ele vem para esse período de reconstrução. Mas todos obedecem ao mesmo princípio diretivo. E quer este princípio se realize finalmente, quer esse princípio se realize finalmente, um mundo onde se caminhará pelas estradas da justiça e não mais pelas das prepotência. Isso aqui é Pedro falando de novo, né? Mesmo processo de justiça. Pessoal, começamos a definir o tempo. Começamos a definir os acontecimentos. E deixamos claro que o momento realmente é de transição, e o momento de destruição, e o momento é um momento e uma hora apocalíptica. Só precisamos saber mais ou menos o tempo. 30, 80, 100, é isso que nós temos que definir agora e acabar de ver os detalhes do processo de destruição. Beleza? Eu vou dar 3 minutinhos só para tomar água e a gente volta. Pessoal, vamos lá. Hoje nós avançamos bem. Já foi o maior escândalo aqui no intervalo, pelo tempo. Então, vamos aos comentários e perguntas, se houver. Vamos lá, Estevinho. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos da TV Ibis. Temos muitos comentários. Hoje a participação do pessoal está bem efetiva. Então, vou começar com o nosso chat no YouTube, né? Do pessoal que está participando pelo YouTube. A Eliane Nagano manda um olá para o Ibis e um abraço para o Maurício. A Sirlene também está conosco. O Kilder Madureira, a Roseli, a Sheila, o Maurício de Goiânia, o James Moraes, o Alain Linhares, a Marta Maria, a Carla Aires, que é de Olinda, Pernambuco, também conosco, a Sheila Falete, a Cida Campos, o Alberto Alexandre, a Cássia Cardoso falou que chegou atrasada para a aula porque ela estava trabalhando, mas chegou, está acompanhando. E vamos começar com a pergunta do Jean. Beijo para todo esse pessoal aí, né? Beijo. Tá bom? Inclusive, beijo também lá para a Imaculada. A Imaculada nós encontramos lá, de Belo Horizonte, né? Lá no encontro de Rustem, no congresso de Rustem, lá em Anápolis. Foi muito legal. Tá até as imagens já começaram a circular, né? Já tem alguma aula já colocada ou não? Não, os links da transmissão ao vivo ficaram disponíveis. A gente só vai fazer as edições separadas agora, mas está lá disponível para quem quiser assistir. Beleza, que foi uma maravilha. Beijo aí pro pessoal todo. Vamos lá. Bom, a gente vai abrir com o James Moraes fazendo a seguinte pergunta. Por que algumas correntes religiosas falam numa transformação interior e não em uma destruição física? Porque cada um de nós estudamos a verdade sobre determinado aspecto, né? A destruição física a gente não precisa nem falar porque ela é evidente, né? E ela vai continuar. E a transformação interior, muitas vezes a pessoa escolhe só esse enfoque e fala sobre isso. Lembra que a verdade é vista por nós como alguém que olha uma fechadura. Conforme o ângulo, cada um percebe algo. E conforme também a missão de cada um, ele vai realçar mais um ponto do que o outro. Mas não tenha dúvida que os 2 pontos estão inclusos nesse processo. Bom, a Sirlene também fazendo toda a participação. O pessoal está aqui salvando os arquivos das outras aulas, um mandando para o outro. Então tá bem bacana. Tem um adendo que foi a Sirlene que ela mandou, para ver se tem relação com aquilo que a gente está comentando aqui. Que ela falava que tinha uns sonhos repetidos de que estrelas estavam caindo dos céus, e como você comentou sobre as grandes destruições, ela colocou assim, eu sonhava repetidamente quando era criança que as estrelas estavam mesmo caindo do céu, mas elas tinham pontas e parecia algo como um carro alegórico. Não, geralmente esses sonhos apocalípticos, lembra que nós falamos isso no nosso curso de sonho? Eles são processos interiores.
É raro a gente ter um sonho apocalíptico mesmo, no sentido de participação do coletivo. A maioria de todos esses símbolos são símbolos que estão em nós e eles retratam processos interiores nossos, lembrando aquilo que nós já falamos. Quando a gente não faz o movimento, esses sonhos vão sendo agravando, vão sempre agravando. Então são raros os sonhos que realmente está relacionado com esse coletivo que nós estamos falando aqui. Ok. O Maurício, seu xará, manda aqui a seguinte pergunta. Considerando as sementes lançadas ao longo dos milênios pela humanidade, aí ele coloca entre parênteses o desamor, as lutas, a guerra e a intolerância, o planetão é uma construção coletiva? Não, ele vai ser uma morada coletiva. E a partir dos espíritos que lá vão ocupar, logicamente que vão refletir essa construção mais densa. Mas não tem a menor dúvida que o planetão é uma construção do espírito crístico que o dirige, junto com os arquitetos siderais. Nós apenas vamos morar e, ao mesmo tempo, vamos colocar naquele ambiente tudo aquilo que nós temos. Então, se o planeta fosse comparado a uma casa, todo o processo de arquitetura, de construção, está com o Cristo planetário e os seus arquitetos siderais. Agora, a sujeira dentro da casa é a gente que coloca. Ok, registrar aqui a participação da TT Vilela, né? Ela mandando um abraço a todos, falando que o estudo de hoje foi excelente. E a Eliane Nagano manda o seguinte questionamento. Maurício, quando procuramos ler sobre profecias e transição planetária, aparece um monte de informação sobre ufologia. Tem a ver com o nosso estudo? Olha, nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, Helena. Lembra que eu falei um pouco lá atrás? Mas agora, nesse segundo semestre, eu quero ver se a gente faz o curso O Fim dos Tempos, Profecias. E aí nós vamos pegar essa vertente aí de ufologia. Vamos ver o que a gente consegue fazer de síntese e de ver a possibilidade de verdade. Então, como as pessoas quando se empolgam com os temas, muitas vezes falam elas de uma maneira muito ampla, então nós vamos dar uma estudada sobre isso. Espera que no segundo semestre, ao tratar de profecias, a gente fala. Bom, a Sirlene agradeceu sua resposta, né, para o sonho dela. E a gente vai passando agora para os e-mails. A Célio Jorge Melo. Tava em férias? Eles falaram assim, de volta ao Brasil. Tava igual eu então, de férias. Um grande abraço a todos, estamos aqui atentos. Então um abraço para ele. Lá eu senti falta deles lá no congresso do Rustem. Sentimos muita falta de vocês lá. Foi só pode estar viajando. A Suzy Barbone, a esposa do nosso querido André, fala assim, boa noite, Crispim, maravilha de aula, mas vai devagar, tá rápido, pega leve com a gente. Suzy, você me conhece, você sabe que eu sou impulsivo. A Eni Oliva, de São Paulo, olá, queridos, só mandar um forte abraço, que maravilha hoje também, sempre, em todas as aulas e cursos que vocês nos trazem. Dr. Crispim, querido, muita gratidão. Beijinho. A Eliana Caram, ela é aqui de Brasília, ela falou que foi indicada por um amigo para conhecer o IBS e começou o canal assistindo o curso Ondas de Transformação. Então agora ela está nos acompanhando agora. Isso, no nosso canal. E a Suzete Tadeu também, uma recém-chegada do nosso canal, mandando aqui o seu abraço e o seu alô. A Marta Lemes faz o seguinte questionamento. Doutor Maurício, como o senhor interpreta a passagem? Mas ai das grávidas e das que amamentaram naquele dia. Percebo no meu trabalho grandes conflitos entre pais e filhos. Seria isso? Não só isso. Olha as grávidas no Brasil hoje. Nós não tivemos aí um surto de dengue, um surto de várias patologias que levou aí a microcefalia. Então lembra. Essa passagem fala não só de doenças, como dos espíritos reencarnantes, dos momentos difíceis que nós vamos viver, provavelmente dos processos, se ocorrer alguma guerra química, ocorrer uma guerra nuclear. Então tudo isso aí vai repercutir profundamente na mulher grávida e principalmente no sentido do sentimento, porque a mulher grávida é muito mais sensível. Porque ela está ali sustentando uma vida que não é só uma vida, é um conjunto vibracional. Então, logicamente, que isso
nós podemos ver na Síria. Olha as mães da Síria, olha o que eles passaram e estão passando. Olha essa leva de exilados que está na Europa. Olha o que estão passando e já passaram e que vai vir. Quer dizer, olha essas notícias. Quer dizer, a que mais sofre é a mãe. E das mães, as que mais sofrem é a grávida, pelo momento de desrespeito. Não viu lá as armas químicas lá na Síria, matando de uma maneira inconsequente? Então é isso que Jesus está falando. Assim, no momento de conflito, no momento de destruição, ninguém vai sofrer mais do que as crianças e as grávidas. Ok. Registrar aqui também a participação do nosso grupo do WhatsApp, né? Inclusive para aqueles que não participam, é só pedir lá para incluir, que a gente envia o link para participar do nosso grupo. Então, o Cleiton, o pessoal está muito animado com o nosso curso, compartilhando trechos de livro que estão lendo, as discussões das aulas. E para a gente fechar aqui o nosso bloco de perguntas, Maurício, a Sirlene manda o seguinte questionamento: baseado na explicação que você fez, então não é uma metáfora, simplesmente? Não. Em relação ao final dos tempos, os ensinos que existem não são metafóricos. Metafórico é quando fala assim, por exemplo, o fogo. Então, logicamente, que não é o fogo como a gente entende, é o fogo das suas mais diferentes vertentes. Então, o que se fala como símbolo é um resumo de acontecimentos, mas são acontecimentos que nós estamos vendo. Olha aí a Segunda Guerra Mundial. Então, você imagina um conflito maior que a Segunda Guerra Mundial. É só a gente notar, porque a gente, como não passou, a gente só vê pela história, e como a gente não está passando, enquanto os outros estão, como os nossos irmãos lá da Síria, os nossos irmãos lá da África, quer dizer, a gente não vê, mas esses processos todos não tem nada de metafórico. Pode ter de símbolo que reúna uma síntese de visão, mas não metafórico. Ok, Maurício, sem mais perguntas. Beleza. Pessoal, semana que vem, então, nós vamos perseguir aquele trecho, né? A primeira vinda do Cristo, a segunda vinda do Cristo. O início das dores, o apogeu. Para que a gente chegue a uma visão ampla do que vai acontecer e quais são os principais fatos e os fatos que deveriam ocorrer antes desse processo, para ver se eles já aconteceram, para ver se a gente realmente está num crepúsculo e chegar mais ou menos a uma data correta, ou seja, nós estamos há 30, 35 anos, a 80, 100, um século, 2 séculos, ou isso só vai acontecer daqui a 9 séculos. Então essa é a nossa busca antes da gente fechar esse primeiro semestre. Muito obrigado pela contribuição de todos, muito obrigado por tudo. E hoje nós vamos passar um filminho que na verdade são imagens que eu recebi de um amigo, né, do Carlão, um grande amigo, e que eu achei muito interessante diante desse mundo que nós estamos vivendo. Então, boa noite, até semana que vem, lá de Goiânia.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org